Papo de Mãe está na área e hoje a gente vai trazer um assunto extremamente importante. Bom, eu acho extremamente importante a vida escolar dos nossos filhos. Como encontrar a escola certa, como fazer a adaptação certa, como ter uma rotina de estudo para que não se torne exaustivo essa vida escolar, como dar instrumentos para que os nossos filhos gostem de estudar, mais do que ir à escola, mas tenham um gosto por o estudo, né? E hoje a gente está com uma convidada, a Roberta. Ela é professora com especialização em educação não formal e psicopedagoga. Ela foi professora da educação formal por 10 anos e diretora escolar da educação infantil por 20 anos. Hoje, ela já aposentou e é idealizadora de um espaço aqui em Paulínia que chama Florescer. Nesse espaço, ela proporciona o autoconhecimento através de várias técnicas. Eu conheci a Roberta porque ela foi diretora da escola de uma filha minha, e a gente teve um primeiro contato ali, logo ela saiu, se aposentou, e aí a gente se reencontrou justamente no Espaço Florescer. E hoje eu pedi para ela vir conversar com a gente, esclarecer do ponto de vista da educação, do que ela acredita, né? Porque não existe uma linha só certa, mas trazer um ponto de vista especializado, né? Da pedagogia, não só do que as mães acreditam, do que as mães acham, que também é importante, mas uma opinião profissional muda tudo o que a gente pode pensar a respeito disso, né? É mais uma autoridade para trazer caminhos para que a gente possa olhar para essa educação de uma forma facilitada. Eu sou Patrícia Coiati, eu sou terapeuta, numeróloga, mãe de 2 meninas, uma de 7 e uma de 5. Olá, eu sou a Melissa, eu sou mãe da Mirella, de 12 anos, e também sou terapeuta, e esse é o Papo de Mãe. Eu vou, então, chamar a Roberta para ela dar um oizinho para a gente começar o nosso papo. Muito bem-vinda, Roberta, obrigada por aceitar o convite de participar do Papo de Mãe, trazendo esse assunto extremamente importante hoje em dia, né? Bom, eu que agradeço a Patrícia, a Melissa pelo convite. Só faltou na minha apresentação, que eu não coloquei para a Patrícia, mas ela já sabe que sou mãe de 2 adultos. Fácil falar que são adultos? Não, mas são, né? Tenho a Letícia de 23 e o Leonardo de 19. E espero poder colaborar, né, com esse papo, com essa conversa, com o ponto de vista profissional e com o ponto de vista de mãe também. Exatamente. Então, acho que para a gente começar, né, tá voltando às aulas, né, e a gente tá vindo de umas férias sem muita rotina, sem muita organização do dia, né? A gente aproveita as férias justamente para dar uma relaxada, mas essa volta, que muitas vezes acaba sendo abrupta para a criança, ela atrapalha, né, essa chegada na escola, porque principalmente educação infantil, né, que a Roberta foi diretora por muito tempo, às vezes tem troca de escola, tem troca de amigos, tem troca de professor, e causa, né, esse susto, né, eu diria assim, para as crianças, né. Então, eu queria começar perguntando para a Roberta como que tornar esse processo de chegar no primeiro dia de aula, né, muitas vezes numa escola nova, com pessoas novas, pessoas que muitas vezes não viu, como fazer esse processo ser mais facilitado, acolhedor e amoroso para a criança? Bom, Patrícia, não é uma missão fácil, né? Chegar numa escola nova, ou então retornar para um espaço, como que eu posso dizer? Do ponto de vista do adulto. Às vezes a gente tem muitas expectativas de como vai ser.
E na maioria das vezes, a expectativa do adulto, do pai, né, da mãe, do responsável, ela é maior do que da criança. A gente quer muito que dê certo, a gente quer muito que os filhos sejam felizes, que tudo seja perfeito, né? Só que nós não somos perfeitos, os nossos filhos também não. E quando a gente tem mais de um, essa realidade ainda complica, porque a gente conta com a personalidade de um e com a personalidade do outro. Então, partindo desse pressuposto, nem sempre vai ser uma realidade tranquila esse retorno às aulas. Tem criança que, num primeiro momento, né, numa troca de escola ou no início de um novo ciclo, ela tem uma dificuldade, e tem crianças que não apresentam dificuldade nenhuma, né, já chega na porta da escola, vira, dá um tchauzinho para a mãe e entra, e tem criança, e aí eu posso falar de carteirinha, né, da minha filha, que todo novo para ela era sempre muito difícil, né? Então, ela ia voltar para a mesma escola, com os mesmos amigos, ia ter a troca da professora, e para ela já era difícil. Então, o que eu sempre oriento, que não era claro para mim na época, né, de escola dos meus filhos, mas hoje, com essa experiência de escola, eu posso dizer que é trabalhar a expectativa da família, né, e aceitar que cada criança é uma, né? Então, assim, se eu tenho um filho, uma filha que tem essa dificuldade, eu preciso trabalhar a minha ansiedade, né? Não ficar incentivando, perguntando, tocando no assunto, como se aquilo fosse mágico, né? Filho, vamos voltar para a escola, você vai encontrar seus amiguinhos. Ele não tem esse sentimento, né? Ele está com medo, ele está inseguro. E aí eu fico naquela expectativa, vamos comprar mochila, né? Tentando fazer com que ele não sofra. Então, o que eu costumo dizer é assim, acolhe essa criança, né? Aceita o jeitinho que ela é. Eu tenho um filho tímido, eu tenho um filho que é mais inseguro, então não adianta querer que ele vá chegar rindo, né, saltitante. Então, me comportar como apoio dessa criança, de entender, eu estou com medo, mãe. Travou só, Roberto? Você está com filho juntos? Travou? Travou, não tô com medo, mãe. Vai com medo mesmo. Mentira, não vai com medo mesmo. Mas, assim, muitas vezes ter que ir com medo. A gente não vai poder, né, pegar essa criança e ficar mudando de escola, ou evitar que ele enfrente a vida, né? Porque se ele não enfrentar na infância, ele vai enfrentar adulto. Então, eu acho que é isso, né? A gente não pode ficar... lógico, tem momento para mudar de escola, quando as coisas, né, não agradam a família, a criança, tal. Sim. Mas também incentivar a enfrentar o medo, mas de forma amorosa, né? Que é isso que você estava falando, né? Dizendo para ele assim, eu estou do teu lado, né? Eu vou com você, eu vou passar por esse processo. E aí, quando a gente se coloca ao lado da criança para passar por isso, sem as nossas expectativas, já ajuda demais. Um exemplo assim, eu vi muito agora no começo do ano, escolas que colocam personagens na porta da escola para receber as crianças. Tem criança que tem medo, ela não consegue se aproximar, aquilo já é um desafio maior para ela. Mas a mãe precisa, né? Ela quer chegar, porque todo mundo chega, meu filho também precisa chegar. Então, essa criança que está passando por esse processo, né, de como que eu vou fazer para enfrentar isso, minimiza, né? Tira essa criança da obrigação de ter que ir lá, pegar balinha, tirar foto, porque ele não vai conseguir, né? Então, aceite que aquela criança não tem esse perfil, né? Pode até ser que lá na frente ela vá conseguir, se eu não forçar. Então, chegar com essa criança de uma forma tranquila na escola, né? Porque se ela já está ansiosa, se ela está com medo, eu ainda acordo em cima do horário, faço tudo correndo em casa, saio às pressas, isso só vai dificultar o processo dele.
né? E aí, são vários itens, Patrícia, eu não sei se a gente entra agora, mas assim, de como a gente se prepara, né? A tranquilidade da família com relação à escola é muito importante, né? Eu preciso confiar na escola que eu matriculei meus filhos. Eu preciso, na medida do possível, conhecer quem é o professor que vai atender a minha criança, né? Porque se eu não faço a minha lição de casa enquanto mãe, enquanto pai, e eu chego ansiosa também, né? Com medo, com dúvida, mas será que essa pessoa, não foi com a cara dela, será que essa pessoa vai fazer direito? Será que meu filho está em boas mãos? Essa minha insegurança, essa minha ansiedade, com certeza reflete na criança, né? E tem muitas mães que falam assim, mas eu estou ansiosa, mas eu não falei para ele, né? E eu acredito muito que... né? Criança sente, né? Exatamente, eu acredito muito nisso, né? A dinâmica da casa fica diferente, até mesmo o frio da barriga, né? A mão gelada da mãe, eles são muito sensíveis, né? Então, são coisas que a gente precisa trabalhar, né? Quando a criança é muito pequena, muitas vezes, né, a mãe chegava, o medo da mãe era tamanho, né, a insegurança dela era tamanha, que ela trazia a criança no colo. E aí ela falava assim, vai com ela. E a criança não me conhecia. Como é que ela vai para o colo de uma pessoa que ela não conhece, se a mãe está com medo, né? Então, e eu sempre orientei a todos os profissionais da escola, não tire criança do colo da família. Né? Peça para que ela coloque essa criança no chão, dê a mão, né? Esse andar de mãos dadas é muito significativo, porque eu deixo a criança ter autonomia, mas eu estou do lado dela. Quando eu tiro ela do chão e pego ela no colo, eu digo, ela não consegue nem andar, como é que eu vou, né? Ela está com a perna bamba. Quando eu ponho ela no chão e falo, caminha porque você consegue, né? Eu confio no meu filho, na minha filha, e eu dou condições para que ele faça essa transição. Quando ele sente, minha mãe, meu pai, confia na profissional que vai ficar com ele, seja meio período, seja período todo, é muito mais fácil para a criança. Então, são vários os fatores que interferem numa volta às aulas de forma mais tranquila, né? E que eu não consigo entender também assim, eu vou fazer isso para que a volta às aulas seja tranquilo. Eu acredito que esse é um processo de educação dos filhos, né, de convivência, de conhecer. Então, não é só para voltar às aulas que a gente precisa, né, confiar nos filhos, apoiá-los para que eles consigam dar os próximos passos. Isso é uma filosofia de vida, né? É como eu faço isso no meu dia a dia, com pequenas coisas, né? Porque às vezes eu não confio que meu filho vá à casa da avó, né? Não gosto, fico insegura, porque não sei, lá tem cachorro, não sei, né? Uma situação hipotética. Não gosto que durma fora de casa. Então, tem uma série de questões, né? Que a família escolhe por vivenciar. E aí, quando chega para ir para a escola, a gente quer que aquela criança reaja diferente. Então, não adianta. Ou na bolha, né? E aí quer que na escola vá. Sim. Né? Sai da bolha só para ir para a escola, né? E volta. Exatamente. É obrigatório. O que eu acho interessante é que muitos pais se colocam até numa posição infantil, né, com essa expectativa em relação à escola, mas como você tinha falado, né, até a mãe está com medo. Então, assim, é como se a mãe também tivesse com medo do novo. Então, isso também transmite para a criança e acaba deixando a criança insegura. Que lugar é esse que estão me deixando aqui? Então, assim, eu acho que tudo isso interfere, né? Teria que ter uma maturidade emocional, inclusive dos pais, para conversar com essa criança. Olha, você vai na escola, lá vai ser um lugar que você vai crescer, você vai se desenvolver, vai ser gostoso, você vai aprender. Então, assim,
transmitir essa segurança para a criança se sentir bem e não se sentir deixada pelos pais, né? Porque pode ter até essa conotação de abandono, né? Porque a mãe está com medo de deixar a criança. É quase como se fosse como se estivessem tirando ela do colo da mãe, né? Então a criança fala: que é isso, né? Que lugar é esse que eu estou ficando? Então, toda essa questão emocional, inclusive dos pais, né? Para transmitir essa segurança, né? Para a criança poder ficar lá feliz, né? E até gostar de estudar, né? No futuro. Você sabe que isso me fez lembrar quando a Isadora foi para a escola, né? Ela foi com 5 meses. Eu fui numa escola que uma amiga deixava as filhas, né? Conheci a escola, gostei da escola. Mas assim, bebezinho não tem muito essa de não ficar, de chorar, né? E aí, mas me bateu uma angústia tão grande, eu lembro até hoje, que eu deixei a minha filha com pessoas que ela nunca viu, né? E aquilo foi me dando uma angústia, assim, gente, parece que eu abandonei minha filha, eu deixei ela com pessoas que ela não conhece, eu até então não conheço, né, profundamente, né, fui, conversei, vi e tal. E aí, nossa, eu lembro que eu chorei tanto esse dia, tanto, porque eu senti mesmo que eu estava abandonando a minha filha, que eu estava dando ela para pessoas desconhecidas, né? E, e aí agora me caiu essa ficha, né? Por isso da adaptação, né? Ela vai um pouco, conhece, retorna, né? Ela vai mais um pouco, conhece, retorna. E, e foi um processo, assim, muito, muito difícil, assim, né? Como foi a primeira filha também, né? A ir para a escola cedo, aí depois vai para a creche. Aí eu lembro muito de uma professora falar assim, sei lá, ela tinha 1 ano e pouco, 2. Ela não fala, né? Eu, como assim ela não fala? Ela fala um monte em casa. E aí aquilo me mortificou de novo. Eu falei, ela não se sente à vontade na escola para falar. Então, assim, são vários episódios, né, que vão acontecendo e a gente começa a questionar, assim, né? Será que minha filha é feliz na escola, né? E esse negócio da ansiedade de voltar, esse ano eu estava ansiosa porque eu não sabia a professora ainda da minha filha e eu estava nessa ansiedade também, mas assim, não falei, mas eu estava. E aí saiu a listagem, saiu a professora, e ela caiu na sala de uma amiga, que ela ficou felizíssima, e saiu a professora, que a gente não conhece. E assim, ela já é ansiosa. Então, assim, ela tá acordando a semana inteira, 7 e pouco da manhã, porque ela tá ansiosa para ir conhecer essa professora, né? E eu já entendo que ela está ansiosa. Eu falei, você está cuidando cedo porque você está ansiosa para conhecer a professora, não é? Então, assim, eu acho, né? Não sei, Roberta, a gente tem que dar espaço para essa ansiedade também deles, do novo, né? Eu já trouxe aqui várias vezes que eu estudei sempre na mesma escola. E para mim, essas trocas, né? Ir para o ensino médio e para a faculdade sempre foi muito difícil, hoje ainda é. Então, eu gosto de ter trocas regulares, né, da creche para EMEI, da EMEI para Fundamental 1, Fundamental 2. Então, eu gosto de ter essas trocas para ela ir vivenciando as mudanças. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né, Roberto? Exatamente. Porque é aquilo, a gente define muitas coisas com base naquilo que a gente já passou, entendeu? E não olhando para essa criança que, querendo ou não, é um outro ser, né? Ela pode reagir de uma outra forma. Então, assim, a gente precisa olhar com mais carinho. E uma coisa que eu sempre digo é assim, olha, fica tranquila, a tua professora vai ser ótima, você vai amar a sua professora. Como é que a gente pode afirmar isso? Se a Né? gente nem conhece, né?
Mas na ânsia de minimizar o sofrimento, de acalmar, olha, você vai ser feliz na escola. Gente, não é assim. A gente não vai ser feliz sempre. Vai ter momentos na escola que eu não vou estar satisfeito, né? Que eu não vou... eu não gosto daquilo. E está tudo bem não gostar, né? Olha, eu tenho certeza que a gente vai passar um processo legal na escola. Você vai aprender. E uma coisa assim, é sempre mostrar para a criança, mesmo que a mão esteja gelada, olha, é um lugar seguro, né? Eu confio na escola, eu confio na sua professora. Ah, mas a minha professora fez isso. Sempre conversar o contexto, né? Nunca falar que essa professora é perfeita e nem nunca falar que essa professora está totalmente errada, né? No primeiro momento, a gente sempre quer acolher e dizer assim, mas como? Como que a professora fez isso? Não. E nem assim, não, tua professora está certa, você que estava errado, você que é o culpado. Não, perguntar para a criança qual é o contexto. Não, se não ficar satisfeita, vai conversar na escola para entender qual foi o contexto dessa criança ter sido, não sei, ser orientada de uma forma diferente, ter sido, eu não sei quais são os formatos de procedimento que as escolas adotam, né? Mas ter ficado sem recreio. Então, entender o contexto sem botar as nossas emoções naquela situação, né? E tem outra coisa, tomar esse cuidado da ansiedade e conhecer a escola. Eu acho que é fundamental. Não é praxe, né? Eu mesmo, quando chegava uma mãe, falava assim, vim conhecer a escola antes de fazer a matrícula. Eu falava, meu Deus, nós vamos chegar nesse processo, né? Porque eu era diretora de escola pública. Então, a maioria era assim, para onde a prefeitura me mandou, eu vou. Né? E às vezes não é o ideal para mim, eu não estou confortável naquele lugar. E eu acredito muito, quando a Patrícia fala assim, entreguei meu bebezinho de 5 meses para uma pessoa que eu não conhecia. Não vai dar para a gente conhecer essa professora, mas a gente, enquanto mãe, a gente tem esse sentido. Né? Numa conversa, a gente já consegue sacar se aquele perfil daquela professora é parecido com o meu, né? Se não for, gente, não adianta a gente dar murro em ponta de faca, porque vai dar errado, né? Se naquela primeira conversa não houve uma conexão, ou a gente toma mais cuidado, né, e entende assim, tá tudo bem, meu filho vai conhecer um outro jeito de ser tratado, e tá tudo bem, ou então a gente provoca a troca de turma, porque senão vai dar errado, e quem vai sofrer é a criança. E o pior de tudo, às vezes não por culpa dela, né? Às vezes a criança, ela é super descolada, ela é super tranquila. Quantas vezes eu presenciei a criança que chega no primeiro dia de aula feliz, né? Alegre, com a mochilinha e bora para a sala. E uma semana depois essa criança começa a apresentar dificuldades, né? Não quer mais. Não. Então, assim, por que isso aconteceu? Né? Ou ela tinha uma expectativa de escola, na escola você vai brincar, você vai fazer amigo, vai ser tudo lindo, vai ter tudo maravilhoso, e aí ela descobre que o castelinho dela desmoronou, né? Não lá faz não. tanto amigo assim, né? Não é tão fácil. Não, principalmente se a gente... Ela acreditou na mãe, né? Que falou, você vai ser feliz, você vai brincar, você vai se divertir, e ela viu que não era bem assim, né? Que lugar é esse que eles tomam o meu brinquedo? Que eu quero o colo da professora e a professora não me dá, e minha mãe falou que eu ia ser feliz aqui, né? Que meu amigo me morde. Ou então, se a gente sair da educação infantil e for para o fundamental, né? Que eles já começam a fazer ali o clube da Luluzinha, né? Então eu tento chegar e eu não consigo, os adolescentes com as questões deles. Então, mas a gente insiste em montar esse castelinho para eles. Vai ser tudo de bom. Você vai aprender. E quantas vezes eles se deparam com conteúdos que eles não conseguem aprender.
né? E aí eles ficam se sentindo culpados. Mas minha mãe falou que eu ia aprender. E agora essa matemática não entra na minha cabeça, ou não consigo fazer redação, né? Então, assim, escolha um lugar de aprendizados e experiências, né? Não é um lugar onde todo mundo vai sair igual. Então, não dá para ter expectativa igual para todo mundo. E uma outra coisa que a Patrícia coloca, que é a questão da adaptação. Esse nome me causa um arrepio um pouquinho, porque me dá a sensação, muitas vezes não é, as pessoas usam esse termo, mas a forma de fazer não é essa, mas a adaptação é o quê? Adaptar a criança àquela rotina, né? Então, a gente encaixa todo mundo no mesmo molde para que eles aceitem aquela rotina do jeito que ela é. E não é assim com todo mundo. Então, eu prefiro o termo acolhimento. É receber essa criança, acolher essa criança e acolher a família, que era um dos pontos que eu sempre batia com as profissionais. Você é professora da criança, mas por tabela você é professora dessa família. Se você não acolher essa família, você não vai chegar nessa criança, você não atinge essa criança. Porque a família é a base, ela vem primeiro. Não adianta eu querer tomar lugar dessa mãe, desse pai, né? E falar assim, eles estão errados e eu estou certa. Não. Então, acolha as dores dessa família, os sentimentos dessa família, para que essa criança seja acolhida também. Então, e assim, gente, tudo isso que eu falo é o que eu acredito. Não necessariamente é aquilo que eu conseguia transparecer na escola onde eu trabalhava, né? Porque vai muito de pessoa para pessoa. Então, assim, quando eu tinha que fazer esse acolhimento, eu fazia dessa forma. E é dessa forma que eu acredito até hoje. Tanto que as minhas falas aqui no Florescer é sempre nesse caminho, né? De acolher cada um com as suas características, com as suas dores, né? Sem expectativa, né? Eu vou... Porque também tem a expectativa do professor, né? Tem a expectativa da diretora da escola. Vai ser um ano tranquilo, né? Sem choro, sem mãe no portão, sem telefone tocando, né? Só que não, né? Só que não, né? Porque a realidade não é essa, né? Então, a gente precisa trabalhar todos esses lugares para que aconteça de uma forma saudável. Porque senão a gente coloca a expectativa num lugar só, que geralmente é em quem eu mais defendo, que é na criança. Meu filho não se adaptou. Gente, isso é muito pesado. É só uma criança, é só um pré-adolescente. Como é que ele não se adaptou? Né? Foram vários fatores, né, da família, da escola, dele também, que não contribuíram para essa não adaptação. Porque senão é injusto. Né? O ideal, eu vejo assim que essa questão, principalmente agora você falando, né, da não adaptação, eu acho que seria um choque de expectativas, na verdade, né? Da família falar assim, você vai ser assim na escola, lá você vai fazer amigos, e talvez não seja tão fácil fazer amigos para essa criança, ou talvez ele não entre num ambiente tão acolhedor como ele gostaria que fosse, né, pelos colegas, tem dificuldade de aprendizagem, diversos fatores, né, e tudo isso dificulta, né, esse choque de visão de mundo, eu acho que é o principal... a principal dificuldade. Então, eu acho que seria interessante a gente pensar como alinhar, né, essa expectativa, para a criança não ir pensando que vai ser mil maravilhas, mas também não ir com medo para a escola, né? De que lá seja um lugar que vão brigar com ela, ou ela vai levar bronca. Teria que ser um meio termo que a criança se sentisse bem e que ela pudesse superar as dificuldades, porque com certeza haverão dificuldades, né, de relacionamento ou até de aprendizagem, mas que ela se sinta forte o suficiente para falar, eu consigo passar por isso e seguir adiante, e não ficar amedrontado e encolhido, pensando, eu não me adaptei, então o problema é comigo, né? Então, como
alinhar essas visões, né? Para que a família não crie tanta expectativa, mas também a escola possa acolher de uma forma que a criança possa se desenvolver melhor. Como que você vê isso? É aquilo que eu acho que eu já falei um pouquinho no começo. A adaptação, ela é só um período dessa convivência familiar, né? Então, assim, se eu já estabeleci na minha família uma relação de confiança, de tranquilidade com as dificuldades da minha criança, do meu filho, esse processo já é mais tranquilo. Agora, se é uma família que ainda não entendeu que cada criança é uma criança e as expectativas são diferentes, eu acho que é o primeiro olhar para isso, né? A entender a partir de agora que ela vai reagir de uma forma diferente, eu não me espanto, acolho as dores dela. Porque você falou que eu ia fazer amigos e eu não consegui fazer amigos, né? Porque teve família que já programou o castelinho, né? Que a escola vai ser. É mesmo, filho, mas tenha paciência, você vai conseguir, né? É com o tempo que a gente faz amizade. É contar para a criança a verdade, né? Porque eu fui fazer uma atividade e eu não consegui fazer a atividade. Não tem problema, filho. Você vai conseguir fazer, né? É com o tempo. Você contou para sua professora que você não conseguiu fazer a atividade? Então, é tratar as questões que a criança traz para a gente com naturalidade, né? Sem buscar culpados por que essa criança não aprendeu, né? Porque você vai falar assim, porque eu vou falar com a tua professora, porque você tem que ter amigo. Não, não tem que ter amigo. Gente, tem criança, primeiro que eles não sabem nem o que é ser amigo, né? Se a gente fala de educação infantil, eles não são amigos na educação infantil. Eles são egocêntricos ainda. Eles pensam neles. As mães se preocupam. Mas eles estão brincando junto. O que é brincar junto? Eles estão lá, um com um pote na areia e o outro com outro pote. Às vezes eles conversam. E isso não é brincar junto, né? Então, assim, são esses pequenos detalhes que a gente precisa. Eu não tenho amigo na escola. Como assim, filho? A gente escuta muito isso, né? A família vir preocupada porque a criança não tem amigo. Como assim você não tem amigo na escola? E a gente precisa desconstruir quem é o amigo. Aí ele vai dizer assim, você não conhece ninguém, você não sabe o nome de ninguém, você não brincou ao lado de ninguém, e aí a criança vai retomar para você. Eu conheço, tem o nome do fulano, tem o ciclano. Então, nesse momento, você, adulto, entende que amigo para você é uma coisa, para ele é outra, e você chama de amigo. Então, você tem amigo. Porque eles ficam fantasiando isso, e a gente fantasia também, e aí a gente não se entende, né? Então, são essas questões. Porque meu amigo tem uma mochila de rodinha e eu não tenho. Então, são todas essas questões que dificultam a adaptação. Se a família trabalhar de uma forma mais tranquila, e por que você não tem uma mochila de rodinha? Às vezes é porque a gente não tem dinheiro, às vezes é porque reaproveitou do amigo, às vezes é porque a gente vai de carro e sou eu mesmo que levo tua mochila. Então, falar para a criança a verdade, né? A desconstruir e não camuflar. Não, ele não está se adaptando porque todo mundo tem mochila de rodinha e ele não tem. Então, eu vou correr comprar uma mochila de rodinha para ele, para que ele se adapte. Entende? Então, Melissa, é autoconhecimento da família, né? É a família lidar com as questões dela. Eu estava procurando uma forma amorosa de falar assim. Não, mas acaba sempre indo para o autoconhecimento, porque, inclusive você estava falando, né? Existem diferenças de conceitos, né? Como você falou, a criança,
às vezes a família entra na fantasia da criança e da criança dizer, eu não tenho amigos. Meu Deus, o meu filho não tem amigos. O que está acontecendo com ele na escola? Escola não brinca com ninguém. É isso que vem na nossa mente, né? Quando ele fala, eu não tenho amigos. Exato, está isolado, ninguém quer falar com ele, o que tem de errado. Então, assim, tem toda essa questão, né, da criança saber se expressar, e talvez ela ainda não sabe, né, se expressar, ela ainda não entende o contexto da coisa, né? A gente quer ter um cenário, porque a gente tem uma visão de adulto, mas a criança tem uma outra visão, e a gente acaba aceitando a visão, o meu filho não mente, né? O meu filho é verdadeiro. Então, e a gente vai para a escola com essa mentalidade, né? E às vezes tomando partido e querendo procurar culpados, né? Mas é justamente por causa disso. E tem toda essa questão do autoconhecimento, sim, que é fundamental em todas as áreas da vida, né? Porque tudo está no autoconhecimento, né? Exatamente. Assim, a gente... Tem muito isso que a Roberta falou, né? Eu vejo que, assim, tinha épocas que... ainda assim, nunca me deu trabalho para entrar. Sempre foi muito de boa. Mas a Melina, eu via que, assim, tinha época que... Até hoje, na verdade, tem época que ela não quer entrar, não quer ir para a escola, não quer fazer... Mas eu percebo que é quando ela está cansada, né? Então, eu aqui em época de escola, dorme mais cedo, se no outro dia tem atividade, tem que dormir mais cedo para acordar mais cedo. Inclusive, na EMEI dela, fizeram uma pesquisa, o coordenador achei bem legal, do tempo que as crianças dormem, né? E eles ficaram horrorizados, porque, assim, muitas crianças, acho que mais da metade, dormia menos de 10 horas por dia. Então, assim, essas crianças já chegam na escola estressada, né? Ela já não quer estar ali, já está cansada, já quer ficar em casa. Então, é importante a gente ter essa rotina, né? Dormir mais cedo para a criança acordar bem. E assim, mesmo dormindo cedo, tem criança que não vai acordar bem, porque ela não gosta, por exemplo, de estudar de manhã, né? Eu lembro muito que quando eu tive minha segunda filha, eu queria porque queria que a minha mais velha fosse à tarde, porque ia ser mais fácil para mim. O que aconteceu? Ela não ia à tarde, porque ela acordava cedo, ela ficava ali com a gente. Na hora que ela chegava na escola, ela dormia a tarde inteira, porque ela estava cansada. Aí eu tive que mudar, de falar, então vai de manhã e à tarde você fica em casa com a gente. Aí melhorou, porque estava dando trabalho para entrar. E eu vejo essa mesma questão com a Melina, um dia que ela está mais cansada, ela não quer entrar, ela não quer fazer, ela quer que eu entre, leve ela lá com a professora. E eu falo, filha, querida, desculpa, mas não dá para a gente ter essa enrolação na entrada, porque eu preciso deixar sua irmã em 10 minutos, assim. Então, assim, é muita coisa. E aí eu acho que a gente pode começar a entrar um pouco nessa questão de rotina, né, para as crianças. Porque você trabalhava na EMEI, que era integral, então, assim, as crianças entravam cedo, né, e queria ver como que fica essa questão. Você queria encerrar alguma coisa também, né? Não, era exatamente isso. Às vezes a gente não assume, né, todo o peso que a gente tem em casa, que não é fácil, gente, né? A gente é de carne e osso, a gente é mulher, a gente tem que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, né? Então, às vezes, a gente se atropela toda, né? E aí chega uma criança dormiu tarde e tem que ir para a escola de manhã, e a gente tem que lidar com isso e ser honesto, né? E não procurar um culpado. Estou tão cansada, não aguento mais. Agora essa criança começa a chorar que não quer entrar na escola, alguma coisa está acontecendo aí. Empurra. Então, acho que essa parceria escola-família, ela acontece nesse momento. Eu assumo as minhas responsabilidades, a escola assume as delas, né? E a gente
passa para a criança a verdade. Eu sempre sou a favor de sempre falar a verdade. Então, eu sei que minha criança ela é uma criança do período da tarde, né? Porque ela é uma criança que, por mais que a gente tente, ela sempre acorda mais tarde. Então, não vai querer colocar ela de manhã, porque vai dar BO. Então, a gente fala, olha, mas a nossa rotina não dá. A mamãe precisa que as duas estudem no mesmo período, porque senão eu não vou dar conta. E aí, a criança sabe que não é culpa dela, né? Essa dificuldade. Então, que ela tem que dormir mais cedo para compensar esse sono, para a gente chegar. A família também, né? Porque senão a gente também empurra só para a criança. Olha, já contei para ela que precisa ser assim, mas eu não faço nada para botar essa criança na cama antes, para que ela tenha a quantidade de sono que ela precisa. E às vezes um filho precisa de 10, outro filho precisa de 12, né? E entendendo. E às vezes é isso. Eu chego, eu tenho 10 minutos para entregar uma, depois tenho que entregar outra. Mas tem uma carência, né? Então, a gente pega essa carência e entende. Essa criança, ela está querendo mais colo. Então, naquele momento eu não consigo dar, mas fica ali guardadinho, que eu vou precisar olhar para ela com mais carinho. Porque se a gente atropela tudo, eu não sano essa necessidade que ela tá, que às vezes é de contar uma história para dormir, às vezes é de deitar na sala para assistir um filme junto com ela, né? Que eu costumo falar sempre. Às vezes a gente faz um monte de coisa junto, para quem tem mais de um filho. Às vezes é uma necessidade de um, né? Então a gente tem que ter momentos com todos, né? E momento só com aquele. Porque às vezes o que ele quer é diferente, né? Ele quer o olho no olho. Quando eu tô com 2 ou com 3, eu não consigo fazer, né? Então, e a rotina que uma vez foram assim, eu identifiquei. Uma vez era porque eu deixava ela primeiro e a irmã depois. E ela falou: a Isa fica mais tempo com você. Bingo. E eu peguei e falei assim: olha, então, 2 dias da semana eu deixo a Isa antes e você depois, pode ser? Pode ser, aí melhorou. E depois teve uma vez que ela não queria entrar porque ela tinha tomado bronca da professora. E aí ela não queria entrar, porque ela ficou com vergonha. Então, assim, e ela tem esse problema de passar vergonha, né? Já identifiquei, para ela, passar vergonha é o ó, né? Então, ela assim... ela tem que ser certinha. Não é questão de ser certinha, ela não é certinha, é não ser chamada atenção. Ela pode ser errada, mas não pode chamar atenção. Entendeu? Então, assim, é muito de parar e conversar, né? Só que é isso, às vezes na correria, 10 minutos para deixar cada uma na sua escola. A gente não tem isso, né? Então, às vezes eu falo, filha, agora não dá, eu preciso que você entre, entende? Você tá cansada, lá. Só que agora eu preciso que você entre, porque eu preciso deixar a sua irmã. A gente conversa depois. E aí eu pergunto na saída quando eu vou buscar, e aí, como foi? Aí às vezes a professora fala, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Mas assim, é sempre um olhar atento, né? É sempre um ouvir, né? Tá ali para ouvir essa criança, né? Então, eu vejo que tem muito essa questão, que nem a mais velha, né? Eu falei, olha, você vai de ônibus. Ela não queria ir de ônibus. E aí, o que aconteceu? Deu uma alergia nela. Aí eu falei, tá bom, não vai de ônibus. Mas assim, ela foi 1 ano de ônibus. No outro ano, ela não quis, porque eu levava a irmã e ela não. Entende? Aí assim, por que você leva minha irmã e eu não? Então, assim, é sempre, né, é esse olhar para ela, né? Porque ela sempre gostou de ônibus. Eu sou independente, eu vou sozinha para a escola, lá. Aí, de repente, não quero mais. Alguma coisa está doendo. E eles não sabem falar aonde está doendo, né? O que eles estão querendo. Então, eles respondem para a gente dessa forma, né? Então, não quero mais. Mas por que você não quer mais? Eu estou com medo do percurso, fico muito tempo. E aí, por isso é o diálogo.
né? O sempre perguntar, porque muitas vezes a gente acha que a gente sabe. Ah, não quer por isso. Não, pergunta para a criança, ajuda ela a identificar aonde é que está o real problema, né? Essa questão do medo da professora porque levou bronca. Por que você levou bronca? Ah, eu levei bronca porque eu estava conversando na hora que ela estava explicando. Então tá, então assim, fale para a tua professora que você entendeu, que você não fez a coisa certa, que você não vai fazer mais. Ah, mas eu tenho vergonha. Se eu estiver do teu lado, você consegue? Né? Porque assim, minha mãe estando junto, eu vou conseguir, né? Então, validar aquele sentimento e apoiar a resolver, né? Uma das coisas que a Patrícia falou da rotina, né? Muitas vezes a gente faz a rotina para a gente, a nossa rotina, né? Como é que encaixa os horários, e esquece que nessa rotina é onde a criança está se desenvolvendo. A gente bota na cabeça a ideia de que a criança se desenvolve na escola. E não é lá na escola que ela se desenvolve com a vida. Então, preparar a mochila, saber o que tem dentro, discutir o que é que vai na merenda. Gente, eu não falo de botar na merenda da criança, né, no lanchinho dela, somente o que ela gosta, mas conversar sobre. Não é catar lá rapidinho no armário, soca dentro da mochila e a criança vai, e ela não sabe nem o que tem ali dentro, né? Então, dependendo da idade, desde muito cedo, eles conseguem fazer a mochila juntos. Ah, eu sei, é utópico, mas sabendo que é possível fazer e não fazer, né, e saber que pela correria não deu tempo de fazer, mas ter consciência disso diminui um pouco a possibilidade de eu achar culpados fora daquele lugar. Né? Eu sei que a responsabilidade é minha, eu sei que eu poderia fazer de uma forma diferente, mas eu não consigo. Então, apazigua dentro da gente as expectativas que a gente tem com relação à escola, né? Porque a gente fica travando brigas com os outros, causando mais problemas, quando a gente não percebe que eu precisava ter feito. Né? Ah, eu cheguei, perdi hora, quero que minha criança entre fora do horário e tal. E aí causa toda aquela briga, mas a culpa é tua que não abre o portão. Quanto que eu passei isso? Mas não é, né? É um respeito com o outro e assumir, olha, eu não consegui. Como é que a gente consegue resolver isso? Né? Só numa conversa dessa, você já estabelece uma relação com a escola que vai facilitar a vida do teu filho lá dentro. Né? Porque às vezes a gente acha que o adulto resolvendo tudo, ele vai minimizar os problemas, e nem sempre é assim. Né? Então, a gente se acalmar, entender, né, que eu sou humano, quem trabalha na escola também todos eles têm os seus defeitos, suas qualidades, e a gente apaziguar isso, né? E falar a verdade daquilo que eu espero da escola, né? Eu falo muito da família procurar a escola, porque isso não é comum, né? A gente está habituado, a gente não, que eu não estou mais na escola, mas a escola está habituada a chamar reuniões para conversar de problemas, para passar regras, mas não para conversar, para se escutar, né? Saber o que as pessoas estão sentindo, né? As famílias, como é que as famílias estão olhando para a escola, como é que a escola está olhando para a família, para essa criança. Então, esse diálogo sempre é muito saudável, né? Esse diálogo que você estava falando, né, do pai querer impor a visão dele, mas tem que abrir o portão, eu cheguei atrasado, é uma forma de ensinar o filho que se ele forçar a barra, se ele gritar, se ele brigar, ele vai conseguir as coisas. Eu acho que a nossa postura também em relação à escola ajuda muito a criança a entender como funciona o mundo, né? Que não é brigando, não é gritando, não é forçando a barra que você consegue as coisas, que você pode dizer, olha, realmente eu cheguei atrasado, houve um problema em casa, como que a gente pode resolver isso? Olha, né, conversar, encontrar uma solução, porque aí você mostra para o filho que existem formas de você resolver,
mesmo que você esteja errado, mas você pode fazer o outro entender o seu ponto de vista e encontrar uma solução juntos, né? Eu acho que todas essas posturas ensinam o filho alguma coisa, ou de uma forma errada, de uma forma torta, ou de uma forma conciliadora de encontrar uma solução junto. E também a questão da rotina, às vezes eu acho que falta clareza, inclusive para os pais, do que eles podem fazer em casa. Porque, assim, na correria do dia a dia, você vai encaixando a rotina da criança de acordo com a sua rotina, porque você tem os seus horários de trabalho, e às vezes você está estudando ainda, está fazendo pós-graduação, está fazendo algum curso extra, e você tem que encaixar todas aquelas rotinas dentro da sua rotina. E às vezes a rotina da criança fica com o que cabe para ela, né? Ela não tem aquele espaço que realmente ela merece, né? Aquele acolhimento de falar, olha como foi o seu dia. Às vezes vai naquele atropelo, né? E a necessidade emocional da criança também vai junto, né, nesse atropelo, né? Mas assim, eu acho que falta essa clareza de olhar de como estruturar essa rotina para ter espaço que a criança merece, né? E não simplesmente encaixar a rotina da criança na sua, né? Mas encontrar um espaço maior de ver qual é a necessidade dessa criança, ela tem um período de sono maior, eu preciso estudar até mais tarde porque eu estou fazendo um curso extra, mas o meu filho tem que ir para a cama mais cedo, né? Como encaixar isso de uma forma saudável, sem forçar a barra na escola no dia seguinte para que abra o portão, porque eu estou atrasado e eu tenho que largar aquela criança, tenho que deixar a criança na escola para eu poder trabalhar, porque eu também estou atarefado e tenho meus prazos, meus compromissos, né? Então, assim, é tudo isso, porque existe uma pressão muito grande, né, em cima dos pais, para que eles resolvam a vida deles, né? E acaba sobrando para a escola de uma certa forma, né? Porque assim, eu estou com pressa, eu já acordei atrasado e eles não abrem o portão. Mas por que eles não abrem o portão? Porque eu não cheguei cedo, não cheguei no horário, né? Então, eu acho que falta um pouco essa clareza, né? De saber que tem uma solução e como encontrar uma rotina mais adequada, inclusive para os pais, mais saudável, né? Emocionalmente para todos, né? Para que todos saiam ganhando. Exatamente. E assim, não tem como a gente não entender que isso eu não sei se é o único, mas o caminho mais apaziguador é o do autoconhecimento, né? Se essa família está encontrando tanta dificuldade, está pesado para alguém, né? Alguém não está conseguindo lidar com isso e está tudo bem, né? Então, às vezes, dividir tarefa com o pai, tem crianças que ainda moram com os avós, né? Ter uma clareza, né, de quem faz o quê. Muitas vezes a criança ela consegue, muitas vezes não. A criança ela tem que participar da rotina da casa. E às vezes a gente acredita que ela não tem a capacidade, que eu vou fazer mais rápido, mas é um engano, porque se essa criança consegue colocar a roupa sozinha, enquanto ela coloca a roupa, mas ela não consegue esquentar o leite, então eu estou esquentando o leite, né? Então, se eu dou essa autonomia, a gente divide um pouco, né, as funções dentro de casa. Se a criança consegue fazer montar a mochilinha dela, é uma atividade que eu não preciso fazer, né? E isso não implica só na organização do tempo, mas no como eu olho para essa criança, né? Quando eu digo para ela, você consegue colocar a roupa, eu estou dizendo para ela, eu confio em você, eu já sei que você é capaz, né? E a gente acha que isso é um ato de carinho, de cuidado, porque se eu não fizer, ele vai se sentir carente. Não, né? Pode comer sozinho. Ele vai se sentir confiante, né? Exatamente. Que e aí, capaz, eu sou capaz, minha mãe acha que eu sou capaz, né? Exatamente. É claro que eu não vou pedir para ele fazer uma coisa que ele não tem ainda competência para fazer, né? Mas sim, tudo aquilo que é possível ele fazer, só que assim, hoje, para a gente construir isso a partir de hoje, gera uma demanda, né? Não é varinha de condão. Tá, então entendi que agora tem que dar autonomia para o meu filho. Filho se veste sozinho.
Não é. É uma construção que eu vou precisar fazer, porque ele está acostumado a que alguém venha, coloque o braço, coloque o outro, põe a meia, né? E ele fica ali de espectador. Então, para construir isso, gera um tempo, gera uma demanda aí dessa família. Mas se a gente entende isso, lá na frente fica mais fácil, né? Agora, se eu empurro tudo e falo, vou vivendo, deixa a vida me levar e vou empurrando, a hora que essa criança chega na adolescência, é outro parto. Porque você não faz, porque você não isso, você não consegue, você não ajuda. Ele não foi ensinado. Né? Lá, quando era o tempo dele aprender a amarrar sapato, dele estender a colcha da cama dele, ele não fez. Então, não vai ser na adolescência, porque eu olhei para ele e falei, nossa, você cresceu, agora você consegue. Não é, é uma construção. Então, são coisas que a gente tem que olhar hoje para que lá na frente isso não vire um monstro ainda maior. Porque, gente, se na infância foi difícil, na adolescência, se não for trabalhado, você pode ter certeza que vai ficar 4 vezes pior, né? Porque aí eles não desenvolveram algumas habilidades, mas outras com certeza, né? E aí vem a relação com os hormônios também, que aflora tudo, aí vira um bicho de 7 cabeças. Então, a gente precisa construir isso agora, para que lá fique mais fácil para a gente entender. Gente, era muito engraçado. A criança perdia uma toalhinha, por exemplo, né, de secar a mão. A gente erguia a toalhinha e falava assim, de quem é essa toalhinha? Ou todo mundo erguia a mão e falava, é minha, ou ninguém achava o dono da toalha, né? Então, assim, a criança não sabe o que é dela. Como é que ela vai cuidar? Você é relaxado, você não cuida do que é seu. Eu não fui ensinado a olhar para o que é meu, né? Se eu pego aquela toalha todo dia e enfio ela na minha mochila, seja de que jeito for, eu sei que ela é minha, né? Mas é minha mãe que coloca, né? Eu não sei cuidar do que é meu. E isso é autonomia e é para a vida, né? A criança nem sabe que é dela, né, aquela toalha. Exatamente, né? Porque ela nunca viu, apareceu na minha mochila. E aí é isso, né? As coisas aparecem, né? A comida aparece na mesa, né? Eu pisco o olho, eu estou vestido, né? A roupa aparece no meu corpo, então eu não olho para a roupa, né? Para olhar para como é que eu coloco, se é de trás para frente, né? De que jeito coloco? Simplesmente vem alguém e coloca a camisa. Se eu não tenho um espelho, eu nem sei com que roupa eu estou vestido, eu nem sei que imagem tem na minha camiseta, né? E isso é tudo construção de um serzinho que está se desenvolvendo. De autoconsciência, né? De se ver e falar, olha, tá bonito, porque às vezes a criança nem sabe se tá bonita ou se não tá, né? E a gente, às vezes, em nome da pressa, da correria, da rotina, a gente fala, deixa eu fazer que eu faço mais rápido. Sim. E se coloca na frente da criança e não deixa ela participar, inclusive para fazer o próprio lanche, né? Então, hoje a gente vai colocar uma maçã no seu lanche, vem cá, me ajuda a escolher. Ou às vezes até levar a criança para fazer compra, fala assim, vamos escolher a maçã? Aí a criança escolhe e ela fala assim, puxa, essa fui eu que escolhi. Então ela sente mais prazer, né, de levar uma maçã de lanche porque foi ela que escolheu. Ela se sente importante, né? Ela participou do processo. Mas aí a gente entra na alimentação e meu filho não come isso, meu filho não come aquilo, né? Mas a participação dele, né? Ele não... Gente, parece loucura, mas tem criança que não nomeia fruta, né? E querendo ou não, fruta é o primeiro alimento que essa criança come, é o primeiro que ele tem contato. E ele não sabe nomear as frutas, né? Então, por que será? E daí eu sempre volto para o mesmo lugar. A culpa não é da criança. Ah, estão procurando culpado? Não. É só assumir cada um a sua responsabilidade. Porque senão, meu filho é seletivo, meu filho não coloca roupa, meu filho não tem amigos. Eu tive contato com uma criança que os pais estão muito incomodados porque ela está obesa. Aí a gente olha, a mãe é bariatricada, não sei se é assim que fala, e o pai também. Então, eles passaram por esse processo. E agora eles não... Eu consigo entender que eles estão preocupados porque eles não querem que o filho passe por aquele percurso que eles passaram. Mas, assim,
A criança foi levada para isso. Ah, porque ele come um pacote de óleo. Então, mas como que É o o senhor foi exemplo, né? Não compra. como é que o senhor Quem foi parar comprou, no né? armário? Quem comprou o óleo, né? Né? Então, assim, a minha criança, né, que foi obesa, ela tem vontade de comer óleo. Aí ela compra. Aí eu, pai, mãe, madura, sei que essa criança não pode. Então fica uma briga, né, do eu criança e do eu adulto, né, das minhas responsabilidades. E aí depois a gente joga, a criança está obesa. Não, a criança não está obesa, né? Ela ficou obesa porque alguém está com dificuldade de se encontrar, né? Eu acho que também os pais hoje, né, a gente confunde muito o amor com o fazer, né? Não vou deixar meu filho fazer porque eu quero fazer, porque essa é a forma que eu sei de demonstrar amor, né? Só que não é fazendo que a gente demonstra amor, né? Então a gente precisa ressignificar a forma, né, de amar os nossos filhos, a forma de demonstrar esse amor, para que a gente construa pessoas, né, para que a gente incentive a serem pessoas confiantes, né? Senão a gente vai incentivar pessoas acomodadas, que acham que todo mundo tem que fazer as coisas para ela, que não se sente capaz, que não se sente confiante. E aí a gente entra naquele ciclo horrível, né, de pessoas que são, não é que não são úteis, né, mas assim, que não contribuem para ela, não contribuem para o mundo, não, né, fica ali naquela mesmice de esperar o outro fazer, né, Porque não e tem autorresponsabilidade, né? Porque não desenvolveu isso. é Não é autorresponsabilidade. ela que é responsável, né? É o outro que tem que me servir, o outro que tem que me Não dar. assume a responsabilidade da vida, né? Porque criança é uma coisa, mas adulto. Essa criança um dia vai ser adulto. Esse menino um dia vai ser pai de família. E como ele vai ser um pai de família, tomar decisões, é, ganhar o dinheiro dele, se ele não é responsável pelas coisas dele? É a mesma coisa, mulher, né? Como essa mulher vai se tornar uma mãe se ela quiser, se ela não consegue nem cuidar dela? Né? Então, assim, é, é muito importante isso, né? Porque não é simplesmente, são crianças, eu amo meu filho, eu vou fazer tudo por ele, né? Porque você não vai estar aí a vida inteira. E quando você não estiver aí para fazer por ele, quem vai fazer? Ninguém. E aí ele vai ficar lá naquele limbo de que, ninguém faz por mim, eu sou vítima, ninguém me ama, lá, lá, lá. Então, eu acho que isso é muito importante que a Roberta está trazendo, de dar essa autonomia para criarmos adultos responsáveis, né? Com alta responsabilidade por suas ações, por seus sentimentos, pela sua vida, né? E acho só uma coisa que eu vejo, não sei como que vocês veem por aí, eu vejo que tem uma tendência muito grande das mães ocuparem a vida dos filhos com atividades, né? Você está me Então, provocando, Patrícia. assim, Você tá entrando numa outra linha que já vai virar outra live. vira mesmo, né? Porque a gente já fala pouco, mas assim, eu acho que é esse jogar para o filho algo que a gente não teve, né? Então, assim, não pude fazer tal coisa, então meu filho vai fazer, né? E eu achei engraçado que eu já até disse aqui que a minha filha falou assim: ai, mamãe, não quero fazer natação, porque eu quero ter 2 dias para descansar, né? Então, assim, eles se sentem, né? Porque assim, é a demanda da escola, a lição de escola, o cansaço dela, da semana, né? Da rotina, e ainda um monte de atividade que a gente quer que essas crianças façam, né? E... Mas tudo bem, então, vamos deixar por um outro momento isso, senão a gente Mas, vai longe.
Mas é exatamente isso. As nossas. Mas aí acho que serve para a gente fechar a questão da rotina. A gente se acha obrigado a fazer tanta coisa, a criar filhos perfeitos, né? Que fale 2 línguas fluentes, que toque um instrumento, que faça exercício, piriri, pororó. Aí eu me encho de afazeres, minha rotina fica maluca, sem contar dele, tá? Não estou nem falando da criança. E aí eu não dou conta, né? E aí, quando eu encho a rotina da minha criança de afazeres, eu vou, consequentemente, contribuir para uma adulta que se acha super poderosa, que dá conta de tudo e que aí não dá conta de nada, né? Uma hora ela espana. Então, isso é muito importante dentro da questão rotina. Não vamos nem entrar no como fazer, né? Mas dentro da questão rotina. Então, a criança precisa, sim, de tempo ósseo, né? Tem até um livro que fala sobre o ócio criativo. Então, as crianças precisam aprender a ficar sem fazer nada, e isso é positivo, né? Não é ser uma mãe relapsa. É claro que ter um tempo livre não significa largar a criança sozinha em casa, trancada no quarto, né? Não é isso, tem que ser supervisionado dependendo da idade da criança. Mas é muito importante, sim, ter esse tempo livre para que ela possa criar, para que ela possa fazer as coisas, para que a cabecinha fique em ordem, e não pilhada igual a cabeça de muitos adultos, né? Cheio de coisa para fazer. É isso, né? Na verdade, a gente está ensinando nossos filhos a se sobrecarregarem. Exatamente. A gente ensina eles se sobrecarregarem e depois fala, você leva a vida muito sobrecarregada, filho. Mas, tira o pé. Mas a gente Se ensinou. fosse fácil, né? Mas é isso, né? A grande verdade é que nós pais somos grandes responsáveis por criar adultos funcionais, né? Eu acho que é a palavra. Funcionais para eles, principalmente, mas também para a sociedade, né? Porque daqui a um tempo, se a gente continuar nessa demonstração de amor, que a gente tem como demonstração de amor esse cuidado, fazer tudo pelo filho, na verdade, a gente não está amando, né? A gente está ensinando ele que ele não é capaz. Essa é a grande verdade, né? Roberta, muito obrigada por ter vindo, participado e ter trazido essa clareza, né? Porque às vezes falta essa visão para os pais de como alinhar uma rotina mais saudável para todos e acolhendo essa criança, vendo ela não como um adulto, mas como criança que ela é, né? E trazendo tudo isso de uma forma mais adequada para que ela se dê bem na escola e possa se desenvolver como um adulto competente, emocionalmente alinhado, né? E que saiba resolver os seus próprios problemas sem jogar a responsabilidade para outras pessoas. Então, eu acho que foi realmente muito esclarecedor tudo que você trouxe. E eu agradeço e até o próximo Papo de Mãe. Meninas, eu só tenho a agradecer. Espero ter podido contribuir com o assunto. E para quem assiste essa conversa, que seja leve, né? Que não enfrente os desafios da maternidade como monstros, mas é sempre um passinho de cada vez, né? O que a Mel disse, olhar para os nossos filhos como crianças, né? Olhar para a escola como parceiros, com muito cuidado, com muito carinho, e entender que a volta às aulas é só a volta às aulas. O que importa mesmo é a nossa relação no dia a dia com as crianças, com os filhos, né, com o pai dessas crianças, que a gente não falou muito, mas que é muito importante, né? Então, eu espero ter contribuído e estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, Roberta, pela sua participação, pela troca de experiência como professora, como mãe, como diretora. E eu queria trazer um recadinho para vocês, que a Bárbara, ela decidiu deixar o Papo de Mãe por um tempinho para tomar conta de umas coisas pessoais dela, profissional, e assim que tiver a oportunidade e ela desejar,
aqui está aberto para ela retornar, tá bom? A gente encerra esse Papo de Mãe e volta daqui 15 dias.